Olá, meninas! Primeiro vídeo pós-carnaval e adivinhem qual que é o assunto? Me contem aí se vocês têm notado que vocês comem um pouquinho, especialmente quando vocês comem meio fora do normal e nem tão pouquinho assim. A barriga de vocês fica enorme, não fecha o botão da calça, vocês ficam totalmente inchadas, se sentindo o próprio baiacu. Então, se vocês se identificam com isso, esse vídeo foi feito para vocês. Antes de falar mais sobre esse assunto, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Júlia Azevedo, eu sou uma ginecologista em Porto Alegre, apaixonada pelo universo das mulheres 40+, especialmente sobre perimenopausa e menopausa. Let's go! Agora, voltando ao assunto do vídeo. Provavelmente vocês percebem que, diferente do que era lá nos seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, agora vocês comem um pouquinho e a calça já não fecha mais. Vocês já ficam super inchadas, com a barriga super distendida e às vezes inchaço no resto do corpo também, até a mão começa a inchar, a anel começa a trancar. E por que isso acontece? O que a gente pode fazer para melhorar esse sintoma que é tão chato na vida das mulheres? Primeira coisa, por que isso acontece? Qual que é a principal coisa que acontece nas mulheres nos seus 40 mais e 50 mais? Justamente é a transição da menopausa, são as mudanças hormonais. E sim, elas vão ser responsáveis por alguns mecanismos que fazem com que as mulheres incham mais e fiquem mais distendidas nesse período. Uma delas, o que acontece? A gente tem uma grande flutuação e uma queda progressiva no nível dos hormônios, especialmente do estrogênio. Com isso, a gente tem aumento também dos níveis de cortisol, justamente por essa bagunça do estrogênio, e também diminuição dos níveis de progesterona. O corpo não entende o que está acontecendo, por que esses hormônios estão flutuando tanto assim. E um dos efeitos que acaba acontecendo justamente é uma maior retenção de líquidos, maior retenção hídrica. As mulheres acabam inchando mais nesse período. Além disso, também é muito comum, principalmente com essas variações da progesterona, que o intestino fique muito mais preguiçoso, que a gente fique muito mais constipada do que ficava anteriormente. Lembre-se que na gestação, por exemplo, em que a gente tem uma grande variação hormonal, as mulheres ficam comumente muito constipadas. A mesma coisa pode acontecer nesse período da perimenopausa. E aí o intestino super cheio distende mais. Além disso, as fezes ficam mais ressecadas, mais endurecidas, e a gente tem uma maior absorção da água que foi ingerida. E isso vai fazer com que a gente fique mais inchado. E existe, além disso, um terceiro fator que faz com que as mulheres percebam que a barriga delas está muito projetada, elas comem e já ficam com a barriga super distendida, que é que comumente as mulheres têm diástase dos retos abdominais. Isso acontece especialmente para mulheres que já tiveram gestações, que já tiveram filhos, mesmo que os filhos já estejam grandes. A diástase pode ficar por muitos anos, até pela vida inteira, após uma gestação, após um parto. Além disso, mulheres que daqui a pouco tem um grande estresse nessa musculatura por algumas doenças ou até por não estarem treinando a musculatura do abdômen da forma certa. Elas podem também ter uma diástase por conta disso. Além disso, nosso processo do envelhecimento, que todo mundo vai passar, é normal também que a gente tenha uma maior fragilidade muscular, uma maior fraqueza muscular, fazendo então a diástase ficar ainda mais evidente. E o que a gente acaba vendo? Uma mulher que tenha já esses músculos mais afastados, que já tem a diástase, somado a uma maior retenção de líquido, somado ao intestino mais preguiçoso, e aí aquele congestionamento na região do intestino, fazendo uma maior quantidade de fezes, principalmente nesse abdômen inferior, o que acontece? Fica aquela barriga mais distendida, mais protuberante. E agora, o que a gente pode fazer nesses casos? Primeira coisa, pode parecer um paradoxo para muitas de vocês. Se a gente está retendo líquido, a primeira coisa a ser feita é tomar mais água. Por que isso? Se a gente aumenta a quantidade de água que é ingerida no dia a dia, o nosso corpo entende que não, ele não precisa segurar a água porque está entrando. Então ele acaba eliminando muito mais água. Além disso, o intestino funciona muito melhor quando a gente ingere uma quantidade maior de água, fazendo com que ele funcione melhor e a gente tenha menos constipação. Para tratamento da diástase, é sempre importante a gente procurar um fisioterapeuta especialista nesse assunto para identificar se existe ou não diástase e assim a gente fazer um tratamento de acordo. Não é sair fazer abdominal que nem uma louca, sem nenhuma orientação, porque isso pode até piorar a diástase. Exercícios abdominais, principalmente os abdominais tradicionais, aqueles que a gente se dobra, infra, supra, remador, enfim, se eles não forem bem executados, bem coordenados, com uma respiração correta para aquele tipo de exercício, eles podem até piorar a diástase. Então, por isso, converse com um especialista, converse com um fisioterapeuta que trabalhe com isso e procurem uma reabilitação da região abdominal. Para constipação, o que a gente pode fazer? Tomar laxante? Nem pensar. A gente guarda os laxantes para situações muito particulares. Eles devem ser uma exceção e não uma rotina. Isso porque o nosso intestino acaba ficando viciado nesses laxantes e ele acaba só funcionando se a gente toma e às vezes precisando de doses cada vez maiores desses laxantes.
Uma boa opção, então, uma dieta rica em fibras e muita água. Não adianta comer fibra e não tomar água, isso vai piorar o quadro. Além disso, o uso de magnésio, como por exemplo o velho leite de magnésio, também ele pode ser muito interessante, muito benéfico para o funcionamento do intestino, sendo assim uma medicação que se compra, inclusive sem receita médica, facilmente encontrado e que boa parte das pessoas podem usar regularmente, pensando em melhora do trânsito intestinal. E por fim, uma coisa importante também da gente fazer é a gente evitar um consumo excessivo de sal. O sal vai fazer com que a gente retenha uma quantidade muito maior de água e vai nos deixar ainda mais inchados. Então, em resumo, bastante quantidade de água, pouca quantidade de sal, um bom hábito intestinal com alimentação e com ingestão de água e também tratamento da diástase caso ela esteja presente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem aqui os comentários de vocês e até o próximo!